E aí pessoal, tudo tranquilo? Temos aqui na lida. Dei uma paradinha aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Mas antes de começar, não vamos esquecer, gente. Se você não é inscrito ainda no meu canal, vai lá e se inscreve. E se gostar dos meus vídeos, ou esse aqui que tu tá vendo agora, já deixa o teu joinha lá, porque ajuda um bocado na minha lida aí. Para quem não sabe ainda, eu faço esses vídeos, eu tenho uma chácara aqui fora, onde eu tiro meu sustento. E resolvi fazer esses vídeos e botar no YouTube, porque muita coisa eu aprendi pela experiência própria, trabalhando em outras fazendas, mas também eu aprendi muita coisa no YouTube, gente. Então eu já penso assim, olha, se tem gente me ajudando aí com seus vídeos, eu, na medida que puder, vou procurar ajudar também as pessoas. Então eu sempre tenho procurado postar algum vídeo com alguma coisa relacionada ao que eu faço aqui. De repente é uma dica boa para alguém, tá? Eu só dei uma paradinha aqui, a gente está ainda no meio da manhã, deve ser 10h30, se tanto agora, E eu tô aqui na cerca elétrica aqui, trabalhando aqui na cerca elétrica. Tô dando uma ajeitada nisso aí, porque a gente tem que estar sempre fazendo uma manutenção, porque se deixa estragar ou deixa ficar ruim, os bichos vêm e acabam com tudo, Aí é gado se esparramando para tudo que é lado. Eu inclusive tenho um problema sério, que eu disse para vocês que eu tenho um vizinho aqui que não é de cuidar muito a cerca dele, e o gado dele passa pela cerca, entra nos meus matos e vem aqui no meu campo incomodar. Então eu me obriguei a fazer uma cerca elétrica, que é provisório aqui, porque eu estou fazendo, comecei a fazer aqui dentro já do mato, tem uns 30, 40 metros de cerca já feito, cerca comum, convencional, mas não é fácil fazer cerca dentro do mato, gente. Mas isso aqui é provisório então, mas eu estou reforçando isso, reformando, porque tá esquentando aí, quando esses meus matos aí, ele é muito banhado dentro dos matos. E quando ele começa a ser, e é atolador, atola muito. Aí o gado não me incomoda. Mas com essa estiagem que a gente tem aí, complica, porque aí o banhado seca e o gado entra mesmo. Então eu tô dando uma boa ajeitada nisso aqui agora, antes que os primeiros comecem a aparecer. E aí eu me lembrei de uma coisa, Tem um detalhezinho que tem muita gente que não sabe. O que eu estou fazendo aqui? O que a maioria das pessoas faz. Eu fiz um choque, com 2 cordas. Tem um isolador, tem até 2 aqui, só porque eu aproveitei um pedaço do arame ali. São 2 cordas aí de choque. Até um pedaço aqui, uma parte é arame. Aqui é nylon. Embaixo é arame também, a gente trabalha com o que tem, gente? A vantagem do nylon é que tu espicha com a mão, E se for arame, tem que ser na máquina, Mas eu tô nessa parte aqui, eu tô trabalhando da mesma maneira que a maioria do pessoal trabalha, Cerca elétrica, o arame vai até o galpão lá, onde está o aparelho do choque. Lá do aparelho do choque tem o sistema de aterramento, Quem trabalha com cerca elétrica sabe, Cano de cobre bem enterrado, no mínimo uma vara de 1,5 m, de 10 milímetros de grossura, no mínimo, próximo de um local onde tem umidade. Por exemplo, eu botei o terra, o aterramento, o cano de cobre, bem na saída de um cano de água que eu tenho de um tanque ali, de uma pia ali no fundo. Então aquilo está sempre molhado, e o meu choque então está sempre bom, Agora tem um detalhe importante, que às vezes quando a gente tem muita extensão de cerca elétrica, mesmo o sistema estando bem aterrado lá, tu está falando de quilômetros de cerca elétrica, sem mentira nenhuma, gente. Até porque, por exemplo, diz assim, mas quilômetros, aí depende muito, só se for chácara grande. Já pensa só numa extensão, por exemplo, de 500 metros de cerca. 500 metros de cerca, se eu botar 2 choques, já é 1 quilômetro de fio, gente. Não é? Então é 500 metros de extensão, mas eu estou usando 2 cordas de choque. Então, 500 com 500 já dá 1000 metros de cerca elétrica. Então é fácil a gente ter alguns milhares de metros de cerca elétrica. Esses aparelhos comuns que a gente usa, eles costumam dizer que é folgado a gente trabalhar até com 32 km de cerca, não é? Mas só que aí tem um detalhe, eles já dão outras sugestões e isso a maioria do pessoal não sabe, que eu vou procurar falar isso para vocês,
O sistema de aterramento só lá perde eficiência se eu tenho muita extensão de arame, tá? Então o que que se faz? E uma hora dessas eu vou, se não tiver muito vento, vocês lembrem que eu tenho falado, né? Esses últimos dias eu tenho procurado trabalhar sempre, fazer esses videozinhos para vocês, né? Sempre ou perto do galpão ou numa reversa como eu tô agora. Eu tenho mato aqui, ó, desse lado aqui, faz a volta aqui, o mato segue aqui, ó. Tá? Eu tô bem num canto aqui que tem mato dos dois lados aqui. E o vento é nordeste, está vindo para cá, ó. Então eu tô bem protegido do vento. Porque fazer vídeo com vento, vocês sabem, gente. Vocês ouvem o barulho do vento no microfone e não ouvem nada do que eu falo. Tá? Mas o que eu ia dizer para vocês? Quando eu puder, não tiver tanto vento, eu vou mostrar um outro piquete que eu tenho aqui no potreiro da frente. Que eu fiz isso que eu tô dizendo para vocês agora. Tá? Que é o seguinte, ó. Qual é a dica que se dá? Se utilizar mais de um aterramento. O aterramento lá no aparelho e o aterramento nas regiões mais afastadas da cerca elétrica. Tá? Desculpe, do galpão onde está o aparelho de choque com o aterramento. Então o que eu tenho no potreiro da frente lá num piquete pequeno? Eu fiz o seguinte, ó. Vou agachar aqui, ó. Eu tenho um arame com isolador aqui normal, tá? Que é o arame, né, que vai levar a corrente elétrica, que é o choque propriamente dito. E embaixo a gente usa um arame comum, sem isolador, gente. Um arame amarrado no moirão, tá? Sem ter isolador, não é? Nos moirõezinhos intermediários, tá? E em algum lugar essa cerca comum, tá? Recebe um aterramento também, tá? Aí é mais difícil a gente achar um local úmido, né? Que é a sugestão deles. Daí a vantagem é a gente realmente conseguir enterrar ou na área mais baixa, tá? E uma vara de ferro que tu consiga enterrar bem, na vertical, para ver se pega alguma umidade mais lá embaixo, tá? Por quê, gente? Porque aí o que acontece? Os dois fios são choque. Os dois são choque, como aqui, ó. Tá? Com essa seca que tá, o animal tá com... o chão tá seco, os cascos do animal tão seco, ele pode tocar num ou no outro e levar um choque muito fraco, ou de repente nem levar o choque, gente. Tá? O choque não vai ser eficiente. Aí o que esse pessoal que faz cerca elétrica aí, fabrica aparelho de cerca elétrica e vende, né? Eles dizem, em extensões mais longas, tu faz uns terra intermediário. Então foi o que eu fiz lá no potreiro da frente, numa área pequena lá, que eu ia plantar milho, desisti, vou fazer pastagem agora em março. Tá? Tem o aparelho de choque, desculpe, tem a cerca elétrica, o arame de choque, e tem o arame convencional com sistema de aterramento. Isso vai funcionar bem melhor, por quê? Porque se o animal tocar nesse e tocar nesse ao mesmo tempo, esse aqui está fazendo terra. Tá? Porque o animal só leva o choque porque ele vai estar pisando ou num terreno úmido, gente, ou o casco dele está meio úmido, então ele toca, né? E o corpo dele é que faz um terra. Esse é o detalhe. Por isso que a cerca só dá choque quando alguém toca, porque a pessoa faz o terra com o chão. Então, sei lá, tô sem chinelo agora, né? E se isso tivesse ligado, eu tocasse, eu ia levar um baita de um laçaço, porque a corrente vai passar pelo meu corpo e vai para o chão. Porque os meus pés aqui, ó, estão fazendo terra. Então, se o solo está seco, o casco do animal está seco, tá? O choque não vai funcionar direito. E geralmente o animal então vai meter o corpo para tentar pastar do outro lado, ele vai encostar no choque e ao mesmo tempo vai encostar nesse aqui que é o terra. Aí ele vai levar o laçaço que ele merece. Ele vai tocar uma vez aqui, não vai tocar mais. Tá, gente? Então a dica que eu queria dar para vocês é essa, tá? Eu trabalho com sistema convencional, tá? Uso uma, duas, três cordas, porque assim eu trabalho com terneiro e às vezes eu compro terneiro muito pequeno, tá? Então o que acontece? Os danadinhos se metem por baixo. E aquela história, cara, quando o choque vai dar no lombo, a gente costuma dizer de brincadeira, mas é fato, o choque só empurra para frente. No momento que ele meteu a cabeça por baixo do choque, ele sentiu o choque, que não é muito forte, mas ele vai sentir, porque o pelo do animal funciona como isolante. Geralmente o animal leva choque é quando ele toca com o focinho no arame. Ele vai de curioso tentar reconhecer o que é, dá com o focinho no arame e leva um laçaço. O muflo, né, o focinho dele é úmido já, ele já leva um bico de um laçaço. Tá? Então,
no momento que eu, no caso, trabalho, como a área é pequena e é baixo, é úmido, isso aqui, eu trabalho com 2 choques no mínimo, 2 arames de choque no mínimo, tá? Para não dar espaço dos bichos querer se meter por baixo se for muito pequeno, tá? Mas em poucas áreas que eu tenho, como lá no potreiro da frente é uma área bem mais alta, é um terreno de muita areia, tu não precisa cavar mais do que 4 dedos para chegar na areia pura ali. Então é muito seco aquilo ali. Tá? Então eu uso esse esquema de um arame comum, sem isolador, sempre bem claro, gente. Tá? Lá no moirãozinho vou botar grampo nele, né? Não vou botar isolador no moirãozinho, é cerca comum. E vou fazer um aterramento, vou aterrar ele, pegar um fio aqui e amarrar numa vara de cobre ou de ferro bem enterrada aí. Tá? Para ser um terra também que vai auxiliar aquele lá do galpão, onde está o aparelho. Beleza então, gente? Se gostaram da dica, não esquece de dar o joinha aí. Um abraço.